Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao lançamento oficial do Urgo Start no Brasil. Muito prazer, eu sou Marcelo Zanini, alguns de vocês já devem ter me visto por aí no vídeo. Eu sou jornalista com passagens por algumas emissoras de TV e hoje estou aqui com vocês para esse grande lançamento. Mas antes, é sempre importante lembrar que por razões da pandemia do novo coronavírus, todos os participantes do estúdio foram devidamente testados e todos nós estamos seguindo os protocolos de distanciamento social, máscara e higiene das mãos. Hoje nós temos a presença de mais de 1.000 pessoas participando online, representando 22 estados brasileiros. E também temos a presença ilustre deste grande personagem que é muito querido por todos por onde passa e que eu tenho certeza que muitos de vocês estão com saudade. Seja bem-vindo, Urguinho. Boa noite, tudo bem? Dá uma boa noite para todo mundo que está em casa, boa noite aqui para a nossa plateia virtual. Gente, vou pedir para vocês que estão nos acompanhando aí via online para abrirem a câmera do computador de vocês para a gente acompanhar vocês aqui. Quero agradecer a todos vocês, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A participação de todos é muito importante. Urguinho, muito obrigado. Então, foi um prazer te rever. Até a próxima. Muito obrigado. E para oficialmente iniciar o evento, eu gostaria de chamar a diretora-geral da Urgo Médico Brasil, Lorena Delatti. Bem-vinda, Lorena. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Apresentação, palco é todo seu. Tá bom. Boa noite a todos. É um grande prazer para mim estar hoje com todos vocês também conectados. Realmente a tecnologia é uma maravilha hoje. Já era hora para nós trazer nossa última novidade, o Urgo Start. É um orgulho para mim, mas também para todos nós, Urgo Medical, ter esse produto já disponível em Brasil. Nós sabemos que esse produto vai fazer a diferença para vocês, mas também, sobretudo, para os pacientes. Antes de entrar e começar com a apresentação do produto, da tecnologia, da evidência, da ciência, eu queria aproveitar para apresentar nossa empresa, Urgo, e também nossa missão. Urgo Medical é uma empresa do grupo Urgo, que é uma empresa francesa e uma empresa familiar. Nossa empresa, o grupo Urgo Medical, tem 3 linhas de negócio. A primeira, que vocês conhecem, a Urgo Medical. Você conhece porque somos nós, Urgo Medical Brasil, trabalhando os curativos e a compressão, para justamente cuidar das feridas. A segunda é o bem-estar para todos, que é Urgo Consumer Healthcare. São produtos disponíveis nas farmácias ou supermercados para os primeiros socorros, mas também de fitoterapia, alergia e outros produtos. E a última, Urgotech, que é nossa startup dentro do grupo, trabalhando em tecnologias conectadas. Urgo Medical está presente em 17 países. Esses países, todos nós temos a mesma missão. Nossa missão qual é? Nós trabalhamos cada dia em Healing People, cicatrizando as pessoas. E para essa missão, para cumprir essa missão, nós trabalhamos em 3 pilares. O primeiro pilar, colocando os pacientes no centro. A segunda, cuidando dos cuidadores deles. E o terceiro, liderando com a ciência. Nós colocamos o paciente no centro. O que quer dizer isso? Nós ouvimos os pacientes, nós temos processos do começamento até o final para criar os melhores produtos para eles. Nós damos voz a eles e nós criamos campanhas para dar a conhecer as doenças e também a importância de trabalhar em tratamentos para eles. Eu invito a vocês, se ainda não conhecem, a entrar depois de nosso evento em nossas redes para conhecer nossos programas Desperta e Cuidando das Borboletas. Cuidamos de quem cuida, cuidamos de vocês, profissionais da saúde. Somos parceiros das sociedades para justamente criar esses protocolos, para criar esse conhecimento e trabalhar com vocês para melhorar cada dia o cuidado através da educação e da informação. Lideramos consciência também quer dizer que nós investimos fortemente o P&D, que também porque nós acreditamos muito na evidência científica. Cada ano, nós invertimos 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, para criar os produtos da Manha. Os produtos da Manha que vocês já conhecem, que são essas novidades, e hoje nós apresentamos nossa última novidade,
o UrgoStart. Também nós lideramos consciência porque nós queremos muito na evidência clínica, nos estudos, para demonstrar realmente qual é o benefício desses produtos para vocês e para seus pacientes. Para finalizar essa apresentação, eu quero agradecer a todos vocês por participar, porque nós sabemos que esse produto vai marcar a diferença. Muito obrigada. Pela sua participação, bem-vinda. E você sabia que no Brasil estima-se que mais de 5 milhões de pessoas convivam com lesões crônicas nos membros inferiores? Estima-se que 15% dos diabéticos serão acometidos por uma úlcera do pé diabético ao longo da vida. Destes 15%, cerca de 25% vão evoluir para uma amputação e destes, 70% não vão sobreviver após 5 anos. Você sabia também que no Brasil, úlceras venosas são a 14ª causa de afastamento temporário do trabalho? Apenas nos Estados Unidos, o custo anual com esse tipo de lesão é estimado em $1 bilhão. Além disso, você sabia que o aparecimento de uma lesão por pressão implica em um aumento de 137% nos dias de internação e de 157% nos custos de internação? Pois bem, dentre várias razões que corroboram para essa estatística, há uma que nos acomete com frequência: o tempo. Se não tratarmos corretamente desde o início, o tempo vira nosso inimigo. Afinal, quem nunca perdeu as esperanças de tratamento porque demorou demais para começar? E quando falamos de tratamento em saúde, não há como discordarmos que, o quanto antes, melhor. E para ilustrar esse tema, temos um poema de Mário Quintana que nos traz um princípio sobre o tempo. Não o desperdice. A vida. Mário Quintana. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Quando estamos falando do nosso caso, feridas, talvez Mário Quintana tivesse escrito: a ferida, quando se vê, já formou. Quando se vê, já cronificou. Quando se vê, já infectou. Quando se vê, já amputou. Agora é tarde demais para rever os erros. Se me fosse dado um outro dia, uma outra tecnologia, eu nem perderia meu tempo. Seguiria sempre em frente e iria cicatrizando a cada minuto a úlcera do meu paciente. Dessa forma eu digo: não deixe que o tempo haja contra a cicatrização. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. E para trazer à tona o que está por trás dessa cronicidade de lesões, eu gostaria de chamar o Dr. Adriano Mel, doutor em Ciências e Engenharia Biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, médico consultor e professor e pesquisador em novas tecnologias para prevenção e tratamento de feridas agudas e crônicas e lesões neuropáticas. Bem-vindo, doutor Adriano. Tudo bem? Tudo bem, você? Fique à vontade, obrigado. Obrigado. Para a gente começar, doutor Adriano, o que é uma ferida crônica? Ferida crônica é uma lesão que ficou presa na fase inflamatória, decorrente de uma série de fatores e circunstâncias. Isto é, eu tirei essa ferida do processo fisiológico e natural de cicatrização. Doutor Adriano, o tema de medicina baseada em evidência está bastante alta, principalmente aí por causa da pandemia que temos vivido. Por que esse tema é tão importante quando falamos de feridas? Ele é importante porque nós temos que nos respaldar do cientificismo, deixarmos os achismos de lado e pensarmos que os trabalhos científicos são literalmente a alavanca para nós termos o processo de decisão, isto é, respaldada para os nossos pacientes na melhor condição possível. Doutor Adriano, agora o palco é do senhor, aqui passando o bastão literalmente. Muito obrigado, Fique à vontade. Marcelo. Muito obrigado. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje
e agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada para abordar uma temática de tão relevância como feridas crônicas, abordando também sobre metaloproteases. Declaro meu potencial conflito de interesses, estou aqui a convite da Urgo Medical e espero transformar literalmente, as condições de uma noite muito proveitosa para nós em termos de trazer o cientificismo. Pois bem, vamos conceituar feridas. Feridas são agressões, são a consequência, portanto, de um dano aos tecidos, quer sejam por agentes físicos, químicos, térmicos, biológicos ou também por distúrbios, esses distúrbios clínicos ou fisiopatológicos. Portanto, eu vou ter uma ruptura do tecido na sua estrutura anatômica normal, com perda consecutiva da sua função. Portanto, estou falando de alterações a nível anatômico e funcional. A partir desse momento, vamos começar a construir um raciocínio. Que danos são esses? Primeiramente, são os danos primários, isto é, inicialmente eu tenho uma isquemia que vai levar a uma hipóxia e vai gerar o edema. Pensando nisso, eu gero como uma maneira de defesa, uma resposta inata dos meus tecidos, das minhas células, à lesão que ali aconteceu. Objetivando o quê? Restaurar a integridade do tecido que foi lesado, isto é, buscando reestruturação anatômica e buscando também a reestruturação da função barreira. Portanto, estou falando de anatomia e fisiologia. Se nós pensarmos assim, eu posso dizer a todos que a minha principal condição de resposta fisiológica está em mostrar a formação de um novo tecido, a formação de uma cicatriz, que estará também diretamente relacionada à extensão de uma atividade inflamatória em todo o processo de cicatrização. Pensando nisso, então, eu tenho as células que chegam inicialmente, que são os nossos leucócitos polimorfonucleares. Essas células são de extrema importância e chegarão rapidamente após uma lesão. Por quê? Porque elas já começam a dar sinais iniciais de proteção contra a invasão de uma microbiota. Geralmente essa microbiota é bacteriana. Para isso, também são liberadas enzimas proteolíticas e já começa-se um processo chamado de desbridamento autolítico. Fora os leucócitos, temos os macrófagos, isto é, os monócitos intravasculares se transformam em macrófagos teciduais. E desta forma vão agora começar a gerenciar todo o processo de atividade inflamatória cicatricial. Liberando fatores de crescimento, sim, fatores quimiotácticos ou quimiotáxicos para os fibroblastos, que são as células de reconstrução, mas principalmente também enzimas proteolíticas. E nós vamos entender esse mecanismo porque ele está relacionado diretamente ao processo inflamatório. Então, as sinalizações, as liberações de citocina irão estimular respostas inflamatórias por mais neutrófilos e por mais macrófagos, gerando, portanto, uma cascata de eventos. E essa cascata de eventos serve para quê? Para nós reconstruirmos um tecido lesado e o que nos interessa agora, em uma ferida, a nossa pele, a nossa cútis, o maior órgão do corpo humano, este órgão que foi literalmente perdido a sua função barreira por uma ferida. Mas cabe lembrar que, portanto, células de atividade inflamatória, células de reconstrução, trarão mecanismos locais para a neovascularização, para, portanto, a formação desse tecido lesado. Quando começamos, portanto, a definir fase por fase, nós vemos que todo esse processo sofre literalmente uma orquestração. E essa orquestração, ela é muito bem definida quando tudo acontece da maneira fisiológica. Isto é, nós temos um estímulo inicial a partir da hemostasia, do parar de sangrar,
mas evoluímos com uma fase inflamatória, portanto, a invasão das nossas próprias células de defesa, que sinalizarão para os fibroblastos, que vão reconstruir os tecidos, que vão gerar as proteínas estruturais, colágeno, elastina, proteoglicanos, e, consequentemente, esses dois estímulos somados, da fase inicial inflamatória e sequencial proliferativa, a fase de maturação, considerando-se acúmulo de colágeno. Portanto, esse seria um raciocínio perfeito. Estamos literalmente reconstruindo, estamos literalmente dando as condições de formação de vasos sanguíneos, estamos dando condições de chegada de oxigênio e de nutrientes aos tecidos. Estamos falando de reconstrução de tecido através da formação da matriz extracelular. E quanto melhor for essa reconstrução, mais ampla será a minha resistência cicatricial, tanto à compressão quanto à tensão. Então, eu estou falando que, após uma lesão, existem respostas imediatas, vasculares e inflamatórias, que gerarão uma fase proliferativa, formando, portanto, uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular contém colágeno, ácido hialurônico, água, eletrólitos, glicoproteínas, condroitinas e assim por diante. Pois bem, se tudo ocorrer bem, eu vou ter uma harmonia entre a formação de exudatos, que devem acontecer na fase aguda, em torno de 10 dias. E a partir de 10 dias de uma lesão, a presença do exudato começa a se transformar bioquimicamente. Esse exudato começa a ficar enriquecido com uma enzima, ou com um grupo de enzimas, que são as metaloproteinases. Mas, ocorrendo tudo bem, como já mencionei, entre 3 a 4 semanas, a fase de proliferação fibroblástica já estará em decaimento para manter a fase de remodelagem, isto é, o acúmulo de colágeno. Com isso, semana após semana, eu vou melhorando a força têncil de uma ferida. Com 7 dias eu recupero 3% da força de ruptura, com 21 dias eu recupero 20%, com 90 dias, no máximo, eu recuperarei 80%. E esta é a condição que vai acompanhar, portanto, qualquer ferida que tenha o processo de cicatrização por reparação realizado. Muito bem, e por que isso é importante? Porque quando nós acompanhamos qualquer lesão, nós temos um espaço temporal que deve durar até 4 semanas, onde nós devemos observar a melhora da granulação, a redução da área da superfície dessa lesão e também a redução do volume dessa ferida. Mas, se por algum motivo nós perdermos a condição de deixarmos a ferida evoluir para os danos primários, eu terei a possibilidade de ocasionar os chamados danos secundários. E esses danos secundários, entre eles, envolvem uma estase da microcirculação, infecção, falta de cicatrização, e, portanto, aqui entra a temática ferida crônica ou ferida de difícil cicatrização. Significa, portanto, que eu tenho uma ferida que não conseguiu responder ao padrão de cuidados baseado em evidências. Então é muito fácil para o paciente responder quando ele pergunta: doutor, o que é uma ferida de difícil cicatrização? Nós devolvemos, é aquela que não cicatrizou baseada em evidências. E aqui vem uma mensagem: que evidências são essas? Do que nós estamos falando de feridas crônicas ou de difícil cicatrização? Na verdade, elas estão presas numa fase inflamatória com um desequilíbrio, isto é, com o aumento de uma enzima, ou de enzimas, como vou mostrar a vocês, denominadas metaloproteinases, que devem modular a formação da matriz extracelular, e isso é fisiológico. O problema está quando ocorre um desequilíbrio, um aumento em demasia dessas metaloproteases. E desta forma, então, eu começo a ter uma destruição da minha matriz proteica e da minha matriz extracelular, originando o quê? Originando um arraste do processo fisiológico, isto é, uma ferida crônica ou uma ferida
de difícil cicatrização é aquela que não demonstra sinal de progressão a partir de 3 a 4 semanas, mesmo com todas as iniciativas que foram eventualmente ou devidamente indicadas. Mas aí vem um porém. Por que elas se transformaram crônicas, isto é, tornaram-se lesões de longa duração, meses, anos, décadas? Eu estou falando que existem pessoas com feridas crônicas com 30 anos de feridas. Eu tenho pacientes com 67 anos de feridas, que apresentam recorrência frequente, associados a um desvio do processo de cicatrização. Por quê? Porque, como mencionei, elas ficaram presas na fase inflamatória. E, de certa forma, isso ocasionou uma ativação funcional de proteases. Alterou o pH, padrões moleculares associados a danos começaram literalmente a fazer com que eu tivesse uma falha na sustentabilidade da fase proliferativa. Então, esses tecidos querem se formar, mas são impedidos. O tecido de granulação não se forma, novos vasos não se formam, não se acumula matriz extracelular. E desta forma não vai haver a fase de remodelagem e maturação. Portanto, dentro dessa cascata de eventos, eu prendi, eu escravizei essa lesão e mais, os pacientes que delas, infelizmente, estão se compadecendo. Agora, nesse meu leito de uma lesão, eu aumento as metaloproteases, eu tenho geração de uma possível infecção com formação de biofilme e eu altero o pH e os vasos sanguíneos locais. Essa ferida, portanto, se torna literalmente uma porta aberta ao agente agressor e se torna um processo infeccioso, isto é, um foco séptico local que nós já sabemos os desfechos, muitas das vezes, extremamente desfavorável. Associado a isso, cabe lembrar que feridas crônicas são, sim, um problema de saúde. Vocês viram o Marcelo falando sobre números, mas vamos associar o quê? Um envelhecimento da população, onde praticamente o estado do Rio Grande do Sul já inverteu a pirâmide populacional, todos os estados do Brasil em 5 anos já terão invertido. Eu estou falando do aumento acentuado de comorbidades e doenças crônicas não inflamatórias, como diabetes. Eu estou falando do aumento da obesidade, do sedentarismo e dos próprios aumentos dos custos nos cuidados de saúde. Mas quem e quais são os grupos das feridas crônicas? As feridas crônicas envolvem as lesões por pressão, quer sejam em região do trocânter, como vocês podem ver na figura 1, em região do calcâneo, como vocês podem ver na figura 2, na região sacrocoxígea, como vocês podem ver na figura 3. Envolvem as lesões neuropáticas, em específico a do pé diabético, neuropática, isquêmica, neuroisquêmica. Envolve as úlceras vasculares dos membros inferiores, arterial, venosa e mista, e também as deiscências cirúrgicas, isto é, todas aquelas que passaram 3 a 4 semanas de tentativas frustradas de cicatrização, não esboçando sinais de melhora. Como mensagem, tudo isso demonstra que, por mais que se subentre numa atividade inflamatória, com liberação de citocinas, com elementos, com células liberando fatores de crescimento, o aumento dessas metaloproteases fará com que ocorra, literalmente e consequentemente, uma destruição dessa matriz extracelular. Então, quem são essas metaloproteases, ou também chamadas de metaloproteinases? São enzimas. E são enzimas que hidrolisam preferencialmente proteínas que compõem a matriz extracelular e juntas atuam para, literalmente, estar em processo de controle na formação da minha matriz, na formação do colágeno, da elastina e dos protoglicanos. Muito bem.
Na situação de uma ferida aguda, o exudato, como mencionei anteriormente, nos estimula na proliferação celular. O problema está que quando essa ferida se cronifica, esse exudato se torna o quê? Enriquecido com altos níveis dessas metaloproteases. Então, por que essas enzimas recebem esse nome métalo? Elas recebem esse nome porque todas as enzimas do grupo metaloprotease contêm zinco. Esse zinco, que é um metal, fará o quê? As ações de atividade nos seus sítios enzimáticos. E também essas enzimas contêm cálcio para a conformação estrutural. A mensagem é que é fisiológico o equilíbrio entre formação de matriz extracelular e a sua modulação pela formação e pela liberação das metaloproteinases pelas células que literalmente compõem o processo de cicatrização e defesa. Mas lembrem-se que metaloproteases hidrolisam os componentes da matriz extracelular, as proteínas estruturais. São conhecidas por garantir várias funções, incluindo liberação, ativação e modificação de moléculas de sinalização. São literalmente sinalizadores para influxo de leucócitos, angiogênese, reepitelização e remodelação da matriz extracelular. São reconhecidas em torno de 23 grupos de metaloproteinases e nos interessa hoje as do grupo 1, 2, 8 e 9, porque elas estão diretamente relacionadas à cicatrização de feridas, sendo este grupo enzimático principalmente as colagenases e as gelatinases. Muito bem. Sabedores disso, então, tudo é um equilíbrio. Os extremos não são bons. Os excessos não são bons. Sabemos disso. E um dos grandes problemas hoje na cicatrização de feridas é que níveis elevados de metaloproteases, como encontrados no pé diabético e em feridas crônicas, degradam a matriz extracelular a um ponto que o estímulo para a migração celular não ocorrerá mais. E, de certa forma, isso inibirá o fechamento da ferida. Portanto, agora, uma concentração, um nível maior de metaloproteases destruirá demasiadamente a minha matriz extracelular, a um ponto que isso se tornará irreversível e a minha ferida se tornou, portanto, uma ferida crônica, uma ferida de difícil cicatrização. Para piorar ainda, sabemos da importância da doença arterial periférica e mais, pacientes com isquemia têm aumento dos níveis de metaloproteases durante o processo de cicatrização. Associando todas essas informações, reitero aqui alguns chamados. Primeiro, que o objetivo do preparo e tratamento de feridas é de minimizar os riscos de infecções oportunistas. Se nós sabemos que mais de 53% das úlceras crônicas têm infecção, e esse é um dado muito importante, nós temos que evitar que essas feridas tenham infecção. E nós temos que reconhecer a falta de estímulo para a granulação, o desequilíbrio na produção de exudatos e a falha na contração dos tecidos. Mas, e os outros 47%? Eles também precisam ser extremamente bem tratados, porque senão eles também podem infectar, isto é, essa ferida contamina, coloniza e infecta. E eu chamo a atenção aqui de todos para algo muito importante. Uma úlcera venosa aumenta a concentração de metaloprotease em até 10 vezes. Uma lesão por pressão aumenta a concentração de metaloprotease em até 25 vezes. E uma úlcera do pé diabético aumenta a concentração de metaloprotease em 65 vezes. Dentro dessa condição, significa que todo esse processo de falhas, na verdade, é um grande circuito deletério para o processo cicatricial. E isso gera o quê? Uma demanda muito desgastante a todo o sistema de saúde, implicando em altos custos de hospitalização, reinternações, complicações, curativos, risco aumentado de morbimortalidade do tempo de reabilitação
e afastamento das atividades de trabalho. Para isso, peço especial atenção quando montarmos e executarmos protocolos. Avaliação clínica, diagnóstico, implementação de um plano de cuidados, evolução e reavaliação, trabalho educativo, com certeza. Mas o planejamento do tratamento deve envolver o quê? O gerenciamento da infecção e a redução das metaloproteases, como será demonstrado aqui, através, literalmente hoje, de um dia muito especial da inauguração, digamos assim, né, da presença do UrgoStart, né, no nosso país. Muito bem, lembre-se que no tratamento de feridas precisamos ter um norte, precisamos ter uma bússola, precisamos ter um caminho, precisamos ser rápidos, não podemos ficar esperando, não podemos esperar. E se uma ferida de difícil cicatrização é aquela que não conseguiu responder ao padrão de cuidados baseados em evidências, devemos buscar tecnologias que comprovadamente reduzam o tempo de cicatrização e que estejam baseadas em evidências científicas. Essa é a minha mensagem a todos vocês no dia de hoje. O meu muito obrigado. E eu estou de volta aqui ao palco. Quero lembrar que esse é um evento streaming, então a participação de você que está aí do outro lado é muito importante. A nossa plateia aqui online, eu quero agradecer mais uma vez. Quem puder dar um tchauzinho aí para mim, para ver se está aí, olha lá. E quero lembrar também que quem não está aqui, não está aparecendo, para ligar a câmera aí do seu computador para a gente ver você também, acompanhar aqui durante esse evento todo. Muito obrigado mais uma vez, daqui a pouco a gente se fala de novo. E agora eu quero trazer aqui para conversar comigo o Gabriel Rodarte, que é gerente de marketing da Urgo Medical e que vai falar sobre a tecnologia do UrgoStart. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Fique à vontade. Vamos sentar. Obrigado. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho da tecnologia da UrgoStart e por que ela é tão eficaz nas feridas crônicas. Com certeza. Bom, Marcelo, primeiramente, boa noite a todos. Para nós é uma grande satisfação estar aqui hoje, nesse lançamento. E nós, como brasileiros, também estou muito feliz de saber que nós agora, no nosso país, temos acesso a essa tecnologia. E bom, Marcelo, essa tecnologia, o que está por trás do nome UrgoStart é a matriz cicatrizante TLC-NOSF. O que é essa matriz cicatrizante TLC-NOSF? Bom, antes de falar da tecnologia como um todo, eu vou falar da TLC.
A TLC, é o que nós chamamos de matriz cicatrizante TLC. TLC significa tecnologia lípido colloide, é a base de todos os curativos da Urgo. Então, todas as coberturas da Urgo, a base delas é a matriz cicatrizante TLC. E o que compõe essa TLC? Bom, são partículas de carboximetilcelulose com uma matriz lipofílica. E o mais interessante é que a matriz cicatrizante TLC comprovadamente estimula a proliferação de fibroblastos, mantém o meio úmido ideal para cicatrização, promove desbridamento autolítico, também promove uma remoção atraumática e sem dor. Então, o que é muito interessante dessa matriz é justamente essas comprovações, esses benefícios que com certeza o profissional da saúde e o paciente saem ganhando. Mas como a gente está falando de UrgoStart, além da TLC, nós temos também o NOSF, que é o componente responsável pela redução das matrizes metaloproteases. Então, o NOSF é o nome comercial, fator nanoligosacarídeo, do octasulfato de sacarose, que é um sal. E quando a gente fala disso, de UrgoStart, TLC, NOSF, octasulfato de sacarose, com certeza a gente consegue uma comprovação, nós temos comprovações de que há redução do excesso de metaloprotease em lesões crônicas, e como nós vimos agora pela aula do Dr. Adriano Mel, que são enzimas responsáveis que promovem a cicatrização, o processo cicatricial, mas quando em excesso degradam a matriz extracelular. Então é necessário ter esse manejo correto, e o UrgoStart TLC, NOSF, octasulfato de sacarose com certeza corresponde a essa ação. E Gabriel, e quais são as apresentações? Então, Marcelo, nós temos algumas apresentações. Eu vou começar pelo UrgoStart Contact, que é uma apresentação que nós já lançamos no Brasil em abril deste ano, na Conferência Caminhos do Pé Diabético. Como você pode ver aqui, é uma camada de contato, você pode colocar aqui inclusive, colocar na sua mão. É uma camada de contato, ela é nada mais, nada menos que a TLC NOSF impregnada numa malha de poliéster. Bem flexível, né? Fácil de manusear, né? Exatamente, é conformável, é recortável, exatamente, e é muito suave, né? Então, esse é o UrgoStart Contact, é a nossa camada de contato, já foi lançada, mas vale reforçar hoje aqui, que é a TLC NOSF octasulfato de sacarose, impregnada numa malha 100% poliéster. Então, nós temos o modelo 1010 aqui no Brasil, lançado, e agora eu gostaria de chamar a nossa especialista clínica, enfermeira e estomaterapeuta, Mariana Ferreira, que vai fazer aqui uma demonstração de aplicação do UrgoStart Contact. Boa noite a todos. O UrgoStart Contact ele é protegido por 2 camadas de acetato. Qualquer lado do curativo você pode aplicar no leito da ferida. A aplicação pode ser sem toque. Você pode, claro que, obviamente, seguindo todo o padrão, o protocolo das instituições em relação à higienização da ferida inicialmente, fixação do curativo, seja numa perna, né, com uma atadura, ou em outro local do corpo com um material, uma fita elástica ou um filme transparente. Tá? A aplicação do UrgoStart Contact ele é muito simples, Gabriel. Nós removemos um lado do acetato. Vou me posicionar melhor aqui para vocês verem. Nós removemos um lado do acetato, posiciono no leito da ferida e removo o outro acetato. Em seguida, você pode continuar o curativo colocando um secundário. Então, é um curativo primário, há necessidade de secundário, não absorvível. Então, o UrgoStart Contact não absorvível. E sobre a frequência de troca? O UrgoStart Contact ele pode ter uma frequência de troca de 2 a 4 dias, porém, toda a tecnologia UrgoStart pode se estender a 7 dias. Ótimo. E agora nós temos um caso clínico também que a Mariana vai apresentar. Gabriel, este é um caso clínico de uma UPD neuropática, um paciente jovem, tabagista, etilista, que desenvolveu uma úlcera em região, inicialmente em região plantar, porém, né, com a progressão da infecção que foi para a região dorsal, após um desbridamento instrumental, foi utilizado o UrgoStart Contact, e nós podemos ver no dia inicial do tratamento, uma área extensa, um tecido limpo, granulado, e após 15 trocas, em um total de 54 dias, a cicatrização total da ferida. Excelente, obrigado. E agora, Marcelo, nós temos
acho que a grande estrela da noite, que é o lançamento dessa apresentação nova, que é o UrgoStart Plus. O que é o Plus? Né? A gente falou do Contact, agora a gente tem o Plus. Bom, a gente costuma dizer o que já era bom, agora com um Plus. E esse Plus é nada mais que a presença das fibras poliabsorventes. Muitas pessoas que estão assistindo a gente já conhecem essas fibras de um outro curativo que nós temos, o antimicrobiano UrgoClean AG, e também já ganhou aí a fama de ser um excelente limpador de feridas. E o que acontece aqui é que por conta da composição dessas fibras poliabsorventes, que é composta por, você pode pegar aqui, é composta por polímeros de poliacrilato e um núcleo acrílico. Por definição, eles são carregados negativamente. E o leito da ferida, por definição, também tem majoritariamente cargas positivas. Então, quando você coloca essas fibras em contato com o leito da lesão, ocorre uma atração que a gente fala atração eletrostática de limpeza. Então, tem uma capacidade de limpeza muito interessante aí no leito da lesão. E aqui, como eu estou mostrando para você pode ver, eu estou falando do UrgoStart Plus Pad. O UrgoStart Plus Pad, Marcelo, na verdade, são as fibras poliabsorventes com a TLC-NOS, octasulfato de sacarose. Então, é basicamente isso. Matriz cicatrizante, TLC-NOS, octasulfato de sacarose, com as fibras poliabsorventes. E, claro, né, estamos falando aqui de limpeza, que é super importante, manter a ferida limpa. Todos nós estamos totalmente cientes disso, mas além disso já tem todos os outros benefícios que eu já comentei da matriz cicatrizante TLC e mais ainda, TLC-NOSF, né? Então, limpa, reduz o excesso de metaloproteases, estimula a proliferação de fibroblastos, enfim, várias coisas em um só curativo. E agora a gente tem também, a Mariana vai trazer um exemplo de aplicação também do UrgoStart Plus Pad e aí em alguma aplicação aqui. Por favor, Mariana. Gabriel, é muito interessante, o UrgoStart Plus Pad, ele pode ser colocado também em cavidades, Gabriel. E nós recomendamos um recorte em espiral para facilitar o posicionamento do curativo no leito da ferida. Quando nós pensamos no produto, ele vem na região de contato com a TLC-NOSF, também protegido pelo acetato. Este é o lado correto de posicionamento no leito da ferida. Como eu já disse anteriormente, podemos realizar uma técnica sem toque, retirando uma aba do acetato, e em seguida posicionando no leito da ferida. Você pode finalizar o curativo com um padrão de curativos secundários da instituição. Exatamente, muito obrigado, Mariana. E aqui, de novo, é um curativo primário, então necessita de um curativo secundário. E é interessante que, como a Mariana explicou, ele é recortável. Né? Então você pode usar em feridas com cavidade. Perguntar, você pode usar, é possível usar em feridas cavitárias? Exatamente, é possível usar em feridas cavitárias através desse recorte e tem algumas características dessa fibra que são muito interessantes. Por exemplo, o núcleo acrílico é extremamente resistente. Então, duas coisas, remoção em peça única, ele não se desfaz no leito. Outra coisa, ele não encolhe. Você coloca um 10x10, retira um 10x10, por mais que ele absorva o exudato. E uma outra coisa super importante também, não tem difusão lateral. Então, não há risco de maceração de borda também por conta dessas fibras. Então, é muito interessante essa aplicação que a Mariana acabou de mostrar. E agora também vou falar de uma outra apresentação dentro da linha Plus, que é o UrgoStart Plus Border. Então, como você pode ver aqui, você pode pegar também. Qual que é a grande diferença aqui do UrgoStart Plus Border para o UrgoStart Plus Pad? A diferença agora é que, além das fibras poliabsorventes, o UrgoStart Plus Border também tem uma camada de absorção e tem uma borda de silicone. Então, a grande novidade aqui talvez seja que ele é um curativo primário, mas não necessita de secundário, porque ele é autoadesivo. A questão só é que ele não é recortável, mas ele é à prova d'água. Então, isso é muito interessante também. Então, obviamente, né, como eu te falei, é impregnado com TLC-NOSF, então tem todos os outros benefícios que eu já mencionei aqui da TLC, do NOSF, enfim. Então, essa é a maior diferença entre o UrgoStart Plus Pad e o UrgoStart Plus Border. E agora,
a enfermeira Mariana vai fazer uma outra demonstração também, porque nós temos uma outra apresentação, inclusive, e a grande novidade é o UrgoStart Plus Border na versão sacral. Então, isso aqui é muito interessante, é uma medida padrão sacral, 20 por 20. Infelizmente, nós temos visto aí muitas lesões por pressão, inclusive aí, decorrentes da Covid, de pessoas internadas por muito tempo, acaba de alguma maneira ocorrendo essas lesões, e a região sacral é uma lesão muito comum, onde ocorrem essas lesões por pressão. Então, a enfermeira Mariana vai fazer uma demonstração aqui novamente. Gabriel, para aplicação do UrgoStart Plus Border, no formato quadrado, nós removemos um lado do acetato da mesma forma, então não existe uma diferença significativa da colocação dos curativos. Posiciono no leito da ferida e removo o outro lado do acetato. Gabriel, posso dar uma dica para o pessoal aí de casa? Com certeza. Como o Gabriel comentou, essas apresentações com borda de silicone não são recortáveis. Porém, para o melhor posicionamento desses produtos, dependendo da área, claro que o sacral não, mas a outra apresentação eu posso recortar a borda de silicone para posicionar o curativo melhor em dobras, por exemplo. Exatamente. Agora eu vou simular a colocação do UrgoStart Plus Border na região sacral, que é a área, né, que mais evolui com lesões por pressão nos nossos pacientes. Você pode remover uma aba do acetato e, em seguida, remover a outra. Porém, uma dica que eu dou para vocês é remover parcialmente as duas abas do acetato. E iniciar a aplicação do meio para as bordas. Segura aí, Gabriel. Muito simples. E Mariana, como que faz com a frequência de trocas? A frequência de trocas do UrgoStart Plus Border pode também chegar a 7 dias. Porém, se a ferida tiver muito esfacelo ou bastante exudato no início do tratamento, afinal de contas, são feridas crônicas que têm como característica o excesso de exudato, nós recomendamos uma troca mais frequente no início do tratamento, de acordo com cada ferida. Exatamente, que muito bom. Muito obrigado, Mariana. Imagina. Então, Marcelo, essas são as apresentações do UrgoStart. Contact, Plus, enfim. E pode ser usado para feridas com sinais de infecção, inclusive, né? Que vocês falaram aqui. Uma boa pergunta. O UrgoStart não tem características, não tem propriedades antimicrobianas. Quando a ferida está com sinais de infecção, nós recomendamos o início do tratamento com UrgoClean AG para manejar essa infecção. A partir do momento que você retira a ferida, essa fase inflamatória, essa fase mais crítica de infecção, aí sim nós indicamos trocar a conduta para o UrgoStart. E a Mariana tem um caso clínico rapidinho que ela vai trazer também. Pedir para ela voltar para cá, né, Mariana, exatamente. por favor. Então, Mariana, tem dois casos clínicos. Gabriel. Bom, pessoal, esse é um caso clínico de uma UPD neuroisquêmica. Vocês verão que este tipo de UPD ele foi o tipo de úlcera do pé diabético escolhido para um grande estudo do UrgoStart. São lesões que têm comprometimento arterial, comprometimento neuropático e, como característica, tem uma dificuldade grande de cicatrização. Esse é um caso lá da Prefeitura de Salvador. O caso anterior é do Distrito Federal, então um salve para o pessoal que estão nessas localidades. Esse foi um caso que evoluiu com 9 trocas e 21 dias, com a cicatrização total da lesão satélite e a diminuição considerável de área da lesão inicial. E agora um outro caso também com o UrgoStart Plus. Bom, Gabriel, esse caso é uma úlcera venosa de um paciente que tinha essa úlcera há 10 anos, Gabriel. Uau. 10 anos. Inclusive, é muito comum encontrar pacientes que têm úlceras venosas de longuíssima data, né?
Muito, infelizmente. Infelizmente. E é o que nós queremos mudar, né, Gabriel? Com certeza. Este caso, ele aconteceu do dia 26/7 até o dia 30/8. Na verdade, ele continua, né? Nós trouxemos uma parte da evolução dessa ferida. Era uma lesão com uma área, né, bem importante, um leito limpo, porém com um pouquinho de esfacelo, e com o uso, né, do UrgStart Plus PED, possibilitou em apenas 35 dias uma área considerável dessa ferida, uma redução considerável da área dessa ferida, com a utilização associada de bota de UNA, Gabriel. Muito legal. Isso é uma coisa super importante que ela mencionou. Em todos os curativos do UrgStart, seja o UrgStart Contact, UrgStart Plus PED ou UrgStart Plus Border, todos eles podem ser utilizados em conjunto com offloading, no caso de úlcera do pé diabético, ou com terapia compressiva, no caso de úlcera venosa. Exatamente. Então, muito obrigado, Mariana. Imagina. E aqui, para facilitar, nós temos também uma tabela comparativa, para ficar mais ilustrativo para todos. Então, a questão de necessidade secundário, o UrgStart Contact precisa, como nós falamos, o UrgStart Plus PED também precisa, porém o UrgStart Plus Border não precisa. Ação de limpeza, o UrgStart Contact não tem, porque não tem as fibras, mas o UrgStart Plus, toda a linha Plus, tem essa propriedade. Como você falou, como eu respondi para você, o UrgStart não maneja a infecção, então nós recomendamos iniciar o tratamento com o UrgoClean AG, no caso de infecção. E para as fases da cicatrização, nós recomendamos que o UrgStart Contact seja iniciado a partir da fase de granulação e o UrgStart Plus do início ao fim. Então, Gabriel, eu quero te agradecer, porque agora chegou aquele momento tão esperado, né, de perguntas e respostas aqui do chat, né? E então eu quero te agradecer. Tenho só mais uma pergunta aqui, que são em relação às feridas com sinais de infecção. Eu queria que você falasse de novo isso, se você pudesse responder essa pergunta novamente. Não, com certeza. Bom, não há recomendação do UrgStart para feridas infectadas, né? Inclusive, a enfermeira Mariana vai falar agora sobre as evidências da pirâmide de evidências, evidências clínicas, que inclusive foram utilizadas em feridas que não tiveram sinais de infecção. Então, isso é uma coisa super importante de frisar. Inclusive, ela vai até trazer vários estudos clínicos, que é uma robustez muito grande do UrgStart, comprovação científica, mas realmente não é utilizado para feridas com sinais de infecção. Então, vou pedir então para a especialista clínica, a enfermeira estomaterapeuta Mariana Ferreira, para voltar aqui para o palco para continuar com a gente. Bom, é chegado o momento, após a apresentação do nosso portfólio, do UrgStart, trazer para vocês as evidências científicas relacionadas ao produto. Como vocês sabem e já viram na apresentação da Lorena, a Urgo Medical ela investe em tecnologia que embasam os nossos produtos. Esta é a pirâmide de evidências do UrgStart. Para nós, profissionais da saúde, é de extrema importância nortearmos o nosso cuidado diário de acordo com a literatura. E eu pergunto a vocês, qual será o melhor padrão, melhor estudo científico, sendo que existem diversos tipos de metodologias? A pirâmide de evidências traz essas metodologias relacionadas ao maior nível de evidência, a metodologia e os estudos científicos mais próximos do topo da pirâmide são aqueles com uma metodologia mais robusta, não é? E a Urgo Medical traz, né, agora com o lançamento do UrgStart, as evidências relacionadas a este produto, que tem não só estudos cohorting, como estudos clínicos randomizados, que são aqueles padrão ouro. No dia a dia, né, científico, já é sabido que para comparar tecnologias, o estudo randomizado é o mais recomendado. E o UrgStart tem, além de estudos randomizados, revisões sistemáticas e guidelines que indicam e recomendam este produto. Como o IWGDF. Pela primeira vez,
o guideline do IWGDF recomendou uma cobertura tópica para UPDs neuroisquêmicas. O IWGDF ele nos traz as diretrizes, tanto de prevenção quanto de tratamento do pé diabético, e recomendou a tecnologia do UrgStart para tratamento dessas feridas. E com o surgimento do Covid, a partir de 2020, o guideline do IWGDF expandiu a recomendação do UrgStart, pois entendeu que as outras etiologias de UPDs também se beneficiariam com essa tecnologia, como UPDs neuropáticas e UPDs isquêmicas após revascularização, além das UPDs neuroisquêmicas mencionadas no guideline. O outro guideline que eu trago para vocês é o NICE. O NICE é o Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido. Ele também é um guideline que norteia as recomendações relacionadas a produtos de saúde. O NICE ele trouxe, né, através dos níveis de estudos científicos que o UrgStart tem, e comprovou que o UrgStart cicatriza as feridas antes. O UrgStart é fácil de implementar. O UrgStart reduz custos. O guideline trouxe que, por paciente, por ano, com uma úlcera do pé diabético, há uma economia de 342 euros. E para um paciente com uma úlcera venosa, uma economia de 541 euros por ano. E, por fim, não menos importante, a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Sem dúvida, cicatrizar as feridas com maior rapidez traz benefícios não só para as instituições, para os profissionais de saúde, mas principalmente para os pacientes que convivem com essas feridas crônicas e que trazem um impacto social muito grande na vida dessas pessoas. Entrando agora nos estudos científicos relacionados ao UrgStart, é com muito prazer que eu apresento o Explorer. O estudo Explorer é o estudo que norteou e possibilitou que o UrgStart fosse recomendado tanto no guideline do IWGDF quanto no guideline do NICE por conta da metodologia utilizada neste estudo. O estudo Explorer ele foi publicado no The Lancet, uma revista de extrema importância no mundo acadêmico, pelo seu nível de robustez metodológica. E eu saliento a participação no estudo Explorer do professor José Luiz Lázaro Martinez e do Dr. David Armstrong, dois grandes pesquisadores do mundo das úlceras do pé diabético. Bom, o objetivo do estudo Explorer era demonstrar que o curativo de octasulfato de sacarose, agora que vocês já ouviram a tecnologia do UrgStart, o UrgStart ele é composto pela TLC-NOSF, que é o octasulfato de sacarose, é superior ao mesmo curativo sem o octasulfato de sacarose no tratamento de UPDs neuroisquêmicas. A metodologia, um ensaio clínico randomizado, como eu disse a vocês, padrão ouro, duplo cego. O que significa um estudo randomizado duplo cego? Nem o pesquisador, nem o paciente conseguia identificar a diferença da tecnologia TLC-NOSF com octasulfato de sacarose e a tecnologia com curativo neutro. O estudo multicêntrico e controlado em 43 centros da França, Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha. Então, quais foram os critérios de inclusão das úlceras do pé diabético neuroisquêmicas? Então, UPDs comprovadamente neuroisquêmicas, de acordo com a classificação da Universidade do Texas, essas úlceras elas precisavam estar dentro do grau 1C ou 2Cs, UPDs adequadamente desbridadas, com várias localizações dentro do pé do paciente, ausência de infecção, como foi falado, né? O UrgStart não é um produto recomendado para a fase de infecção. Os pacientes precisavam ter um controle glicêmico adequado através da hemoglobina glicada menor ou igual a 10% e o uso de offloading
para todos os pacientes. Então, todos os pacientes, tanto no grupo controle quanto no grupo de TLC-NOSF, do octasulfato de sacarose, seguiram o mesmo padrão de cuidado de acordo com os guidelines do IWGDF. O nosso N nesse estudo era de 240 pacientes que foram divididos através da randomização em UPDs neuroisquêmicas tratadas com a TLC-NOSF, com o octasulfato de sacarose, e os pacientes que foram tratados com um curativo neutro. O período da coleta de dados desse estudo foi de 20 semanas de tratamento. O desfecho primário era o fechamento completo da ferida após 20 semanas de tratamento e o desfecho secundário, o tempo para completar o fechamento da ferida. Bom, trazendo com maior orgulho um dos resultados do Explorer, 60% mais feridas cicatrizadas em 20 semanas de tratamento no grupo TLC-NOSF. A diferença percentual do grupo controle e do grupo TLC-NOSF é de 60% na porcentagem absoluta, e foram 18 pontos percentuais. E o mais importante é que o P é menor que 0,05, demonstrando um nível muito pequeno de viés. Ok? E um outro resultado foi a expectativa de redução do tempo de cicatrização em 60 dias no grupo de TLC-NOSF. A expectativa de cicatrização foi de 180 dias para o grupo controle e de apenas 120 dias para o grupo que teve o tratamento com octasulfato de sacarose, com P de 0,029. E um dado extremamente relevante é que 73% mais úlceras cicatrizaram de acordo com um tempo reduzido de tempo de abertura dessas UPDs. As UPDs menores ou igual a 2 meses tiveram uma cicatrização elevada, de acordo com o dado de 73%, e de acordo com o maior tempo de abertura dessas feridas, continuou-se vendo uma cicatrização mais robusta no grupo de TLC-NOSF, mostrando que quanto antes, melhor. Afinal de contas, quanto mais cedo eu indico essa tecnologia para um paciente com uma úlcera do pé diabético, melhores são os padrões de cicatrização. Poderemos cicatrizar mais rápido essas feridas. O estudo Challenge é um estudo que demonstrou que o curativo de octasulfato, na verdade, desculpa, era o objetivo era de demonstrar que o curativo de octasulfato de sacarose é superior ao mesmo curativo sem o octasulfato de sacarose, agora no tratamento de úlceras venosas. A metodologia é um ensaio clínico randomizado também, duplo cego, padrão ouro, de metodologia e controlado em 45 centros na França. Os critérios de inclusão: úlceras venosas com diagnóstico claro de úlceras venosas, descartando úlceras arteriais, uma área da úlcera de 5 até 50 centímetros, um tempo de úlcera venosa de 6 a 36 meses, um percentual de granulação de 50%, ausência de infecção e uso da terapia compressiva, que chegou a 98% dos casos. O N nesse estudo era de 187. Após a randomização, eles foram separados em pacientes que utilizaram a tecnologia TLC-NOSF e em pacientes que utilizaram curativo neutro. O tempo de pesquisa deste estudo foi de 8 semanas de tratamento. O desfecho primário foi avaliar a redução da área da ferida. Um resultado interessante é que, comparando a tecnologia TLC-NOSF e a tecnologia neutra, observou-se que o UrgStart ele consegue reduzir 58,3%
da superfície da ferida em 8 semanas, versus apenas 31,6% com curativo neutro, com P de 0,02. Em relação à velocidade cicatricial, a Telesenosf cicatrizou uma média de 10,83 milímetros quadrados diários. Já o grupo controle, a cicatrização evoluiu em 5,15 milímetros quadrados por dia. Então, o UrgStart com a Telesenosf teve uma velocidade, né, o dobro da velocidade comparado ao grupo controle, a um P de 0,005. Um outro braço desse estudo foi avaliar a qualidade de vida desses pacientes que receberam tanto a tecnologia do UrgStart quanto um curativo neutro, após a aplicação do questionário de qualidade de vida. Os pacientes que receberam o tratamento com a Telesenosf relataram menos dor e desconforto e menor ansiedade e depressão. Seguindo, um estudo extremamente importante é o Reality. Ele teve como objetivo avaliar a eficácia do UrgStart na prática de vida real em pacientes com úlceras venosas, UPDs, e introduzindo, né, as lesões por pressão. A metodologia foram dados agrupados de 8 estudos observacionais nos países da França e da Alemanha. O N de pacientes era de 10.220 pacientes, divididos em úlceras venosas, UPDs, que são as úlceras do pé diabético, e as lesões por pressão. Um dos resultados foi em relação ao tempo de cicatrização. Comparado a um banco de dados de uso de curativos neutros, que é o tempo de cicatrização médio dessas feridas crônicas chega a 210 dias, o grupo Telesenosf, com uma amostra de mais de 10.000 pacientes, teve uma redução no tempo de cicatrização de 50% em média. Um outro dado foi que quando o UrgStart ele era uma segunda escolha após o uso de uma outra tecnologia de curativos neutros, o tempo de cicatrização se estendia. E quando a Telesenosf com o UrgStart era a primeira escolha, o tempo de cicatrização foi reduzido. Isso mostra que, de novo, quanto antes, melhor. Os pacientes são muito beneficiados com o uso da tecnologia do UrgStart a partir da ruptura da pele, a partir do início dessas feridas. Para finalizar, né, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão que esses pacientes, né, que têm úlceras do pé diabético, úlceras venosas, lesão por pressão, vivem um grande fardo, né, que é conviver por um longo período com essas feridas. E o objetivo fundamental da Urgo Medical é reduzir o tempo de cicatrização. O UrgStart, ele reduz o tempo de cicatrização. E nós pudemos ver com estudos científicos de alta metodologia, com uma metodologia extremamente robusta através da pirâmide de evidências do UrgStart. E o UrgStart cicatriza muito mais que uma tecnologia neutra. O UrgStart, ele é apoiado pelo maior nível de evidência no cuidado das feridas, como os guidelines e os principais estudos. É reconhecido pelas diretrizes internacionais e recomendados. O UrgStart, além de todo esse benefício aos nossos pacientes, ele gera economia de custos para o sistema de saúde. E, portanto, quanto mais cedo o UrgStart ele for indicado, melhores são os resultados clínicos para o paciente. O objetivo inicial e principal sempre é colocar o paciente em primeiro lugar e trazer essa cicatrização otimizada com o uso do UrgStart é o objetivo da Urgo Medical. Essas são as minhas referências bibliográficas
e eu agradeço a atenção de todos. Mariana, muito importante aí seu depoimento, trazendo números para dizer que quanto antes iniciar o tratamento, melhor, né? Exatamente. Então, quero pedir para você continuar aqui. O doutor Adriano Mel já voltou aqui com a gente, porque a gente chegou naquele momento do evento que nós recebemos algumas perguntas que chegaram pelo chat. Então, está na hora da gente tirar as dúvidas. Tem muitas perguntas por aqui, viu, Mariana? Viu, doutor? Doutor Adriano? Olha só, vamos começar pela Mariana. Ok. Para quais fases da cicatrização eu posso utilizar o Urgo Start? Ótimo. O Urgo Start Contact, ele é recomendado para a fase de granulação e epitelização das feridas. Já as outras linhas do Urgo Start Plus Pad, Urgo Start Plus Border, na apresentação sacro, inclusive, é recomendado para qualquer fase da cicatrização, desde que seja uma ferida com recomendação de uso do Urgo Start. Agora para o doutor Adriano. Doutor Adriano, em quais tipos de feridas eu posso aplicar? Agudas e crônicas? A visão do uso é para feridas crônicas, já que elas têm um desequilíbrio, né, como demonstrado das metaloproteinases, o metaloproteases. Então, se você tem uma ferramenta de terapia tópica que reduz as metaloproteases, literalmente você volta a restabelecer um critério potencial cicatricial. Então, seriam essas lesões as mais contempladas, né, dentro do grupo das feridas crônicas. Tem um comentário aqui bem interessante da Nilce, que participou pelo chat. Obrigado, Nilce, pelo seu comentário. Ela faz a seguinte colocação. Pacientes chegam tarde aos serviços. Depois de todas as tentativas frustrantes é que nos procuram. Daí a necessidade da educação para pacientes e familiares. Verdade isso também, né? Não temos dúvidas, né, que é uma corrida contra um relógio constante. Eu acho que é uma obrigação dos profissionais da saúde anteciparem os desfechos desfavoráveis, reconhecerem os pacientes de risco e prontamente interferirem. Existem ideias que se transformam em tecnologias e hoje foi dado um exemplo disso. Os números são muito contundentes, os resultados em termos percentuais, a responsabilidade dos pesquisadores foi muito explícita aqui pela Mariana através dos estudos. Então, um curativo que tem uma publicação numa revista Lancet demonstra a relevância e o cuidado e o critério. E sim, é uma corrida contra o relógio, quanto antes melhor, a identificação precoce que deixamos muitas vezes passar, esboçam, né, toda a situação de política, muitas vezes pública, e de desfechos desfavoráveis desses pacientes. Mariana, você quer complementar? Perfeito. Infelizmente, essa é uma realidade, Marcelo. E o objetivo, com uma tecnologia como o Urgo Start, é trazer a opção de um tratamento certeiro a partir da ruptura da pele e que traga benefícios cicatriciais para esses pacientes. E como nós vimos na apresentação, os benefícios transcendem o paciente, né? Chegam aos profissionais de saúde, chegam às instituições. Nós precisamos mudar a realidade desses pacientes. E, através da tecnologia, é um grande começo. Doutor Adriano, mais uma para o senhor. Vou pedir só para o senhor responder um pouquinho mais alto, Sim. tá? Que tem gente em casa que Ok. não está ouvindo direito. Então, vamos lá. Qual a relevância das publicações a respeito do tema e por que devemos buscar evidências de alto nível? Pois é, porque todas as tendências estão focadas à medicina baseada em evidências, isto é, você estar respaldado cientificamente sobre as condutas e conduções que são atuais e assertivas. A área de feridas é algo muito peculiar, eu sempre gosto de falar, tem muitos achismos, sabe, Marcelo? Muitos, eu acho que isso ajuda. Nós não temos que achar, nós temos que comprovar. E comprovando, nós temos que publicar para ajudar outros profissionais e principalmente as pessoas que necessitam do conhecimento, dando esse embasamento para que nós tenhamos segurança, inclusive, nas indicações. É essa a fundamentação da medicina baseada em evidências, tão literalmente
solicitada em todos os guidelines, protocolos, onde nós temos que ter essa responsabilidade como profissionais na área da saúde, quer sejamos pesquisadores ou não. Mariana, agora para você, uma pergunta também da Nilce, que está participando intensamente aqui do nosso chat. Ela faz a seguinte pergunta: por que está contraindicada na UPD infectada? Ela não ajudaria a reduzir as metaloproteases? Muito bom, Marcelo. Nilce e todos que estão assistindo. O UrgStart, ele é uma tecnologia que trabalha as metaloproteases. E com isso, nós recomendamos que a infecção já tenha sido tratada, porque o UrgStart não é uma tecnologia com prata, ele é uma tecnologia com a telecenose. Para quem já conhece os produtos da Urgo Medical, nós temos o UrgoClean AG, que é a nossa tecnologia que atua nos 4 cronificadores, e esta sim é uma tecnologia recomendada para o período de infecção. Então, você pode, no seu protocolo, iniciar o tratamento com o UrgoClean AG, tratamento inicial para controlar a infecção, e então partir para o tratamento com o UrgStart. Se for uma ferida que inicialmente você tem a certeza que não há infecção, você pode iniciar o tratamento já desde o início com o UrgStart e se beneficiar com a redução no tempo de cicatrização. Tem até um complemento de uma outra pergunta aqui, Mariana, que é o seguinte: podemos usar a opção Contact por até uma semana e trocar o secundário diariamente? Perfeito. A apresentação do UrgStart Contact e a apresentação do UrgStart Plus Pad necessitam de curativos secundários, ok? Então, é importante que você gerencie esses curativos secundários diariamente de acordo com o excesso de exudato ou não. O UrgStart Contact, ele não tem uma capacidade de absorção. Logo, o excesso de exudato, ele passa para o secundário. Então, o manejo desse curativo secundário é fundamental para o sucesso do tratamento. E você pode, sim, trocar de acordo com a frequência com o uso, né, do UrgStart Contact. Tem uma outra pergunta para a Mariana, doutor Adriano, está requisitada aqui bastante. O senhor também, calma, eu vou chegar lá. A gente mostrou aqui todos os produtos, né, mas aqui tem uma pergunta para você, que é o Urgo Contact. Estará disponível em que apresentações? 10x10. 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 Tá. Tem uma outra aqui também, que é do Dr. Marcondes. Obrigado pela pergunta, Dr. Marcondes. Pode ser usado em úlcera venosa quando se usa meia elástica 30-40 mmHg? Pode, Dr. Marcondes. É um prazer, né, que o senhor esteja aí nos assistindo. Sim, o UrgStart, qualquer apresentação do UrgStart pode ser associada a tratamentos compressivos. Né? Nós temos a Urgo tem a tecnologia de K2, muitas pessoas utilizam a bota de Una, e se for de indicação uma meia compressiva, não existe contraindicação. Inclusive, é uma recomendação, afinal de contas, o tratamento das úlceras venosas não se baseia apenas no tratamento tópico. É necessário o tratamento da insuficiência venosa crônica associado ao tratamento tópico. Mais uma perguntinha para você, a gente continua aí falando dos produtos, né? O UrgoStart Sacrum é tamanho único? Sim. Tamanho único. Doutor Adriano, existem fatores que podem levar uma ferida à estagnação? Existe alguma forma de estabelecer que o problema é excesso de MMP? Quais são as lesões que têm maior evidência científica de desequilíbrio das MMPs? Vou começar pelo final. As feridas crônicas nos seus principais grupos, então lesões vasculares, arteriais, venosas e mistas, lesões por pressão, as lesões neuropáticas e as deiscências são as lesões que concentram os maiores níveis de metaloproteinases. Imaginem que uma lesão por pé diabético chega a ter mais de 65 vezes, né, a concentração desejável. Então, isso demonstra o quanto é deletério esse fator para o processo de cicatrização. É lógico que nós estamos falando de uma situação tópica extremamente importante e relevante. Nós temos 2 pilares, que é a condição sistêmica das pessoas com feridas e a condição local.
Então, nós temos que estar muito atentos às feridas que começam a ter uma redução na velocidade de cicatrização, um déficit relacionado à diminuição da área de feridas, né? Nós sabemos que as feridas, quando evoluem bem, elas devem reduzir em torno de 10 a 15% de superfície de área por semana, nas primeiras 2 a 3 semanas, ou 40 a 50% em 4 semanas, para nós calcularmos um fator preditivo cicatricial em 16 a 20 semanas. Se isso sai da tua avaliação, já é um sinal, né, já significa que aquela lesão tende a ter um comprometimento significativo, assim como alterações relacionadas ao não preenchimento de um tecido de granulação, a você entrar num processo de hibernação cicatricial, você ter, portanto, noções métricas, né, de que realmente essa ferida não responde ou não está respondendo bem à sua terapia tópica e talvez deva ser também associada a uma investigação de como é o estado geral. Nós temos que pensar muito bem nisso, né? Eu cheguei a mostrar que um paciente com doença arterial periférica, né, insuficiência arterial, também aumenta a concentração de metaloprotease. Então veja que é uma situação de falta de nutrição, falta de oxigenação, interferindo no aumento de concentração. Então esse é um paciente que você tem que ficar atento. É uma úlcera vascular, tem insuficiência arterial periférica, consequentemente terá um aumento de metaloprotease local. Mariana, para você agora. O Urgo Contact pode ser utilizado em feridas com tunelização? Pode e deve, Marcelo. É uma recomendação. O Urgo Start Contact, ele não tem as fibras poliabsorventes e por isso ele é um pouco mais moldável e maleável. Ele tem uma conformabilidade no leito da lesão excelente. E você pode sim utilizá-lo em um túnel, em um descolamento. E lembrando que nós temos a possibilidade de recorte em espiral da apresentação do Urgo Start Plus Pad, né, que também atende muitas feridas cavitárias irregulares com descolamento. Tem mais uma aqui. Qual o momento ideal para trocar o Urgo Clean AG pelo Urgo Start? Ótima pergunta. O Urgo Clean AG, ele é um tratamento adequado para o processo de de infecção. Assim que a infecção for gerenciada, você pode assim passar para o Urgo Start. Então, estamos nos encaminhando para o final. Queria que vocês fizessem as considerações finais aqui. Doutora Adriana? Doutora Adriana? Gostaria muito de agradecer a oportunidade que a Urgo Medical me deu. Eu sou literalmente um fã dessa tecnologia, já reconhecia e conhecia ela há muitos anos atrás, mesmo antes de ter chego ao mercado brasileiro, e fico feliz de termos essa possibilidade hoje de atuarmos com essa tecnologia para as pessoas com feridas crônicas e com certeza fará uma mudança significativa nesse desfecho. Então, agradeço a todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, a você, Marcelo, Gabriel, em específico, né, Mariana, que tão brilhantemente demonstrou a importância de termos a medicina baseada em evidências em todo esse processo. Muito obrigado. Obrigado, doutora Adriana. Mariana? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos os convidados que estão presentes online. Eu gostaria de convidá-los a conhecerem a tecnologia do Urgo Start, né, presente em tantas apresentações. Entre em contato com os representantes da Urgo Medical nas regiões de vocês. Nós temos o Brasil todo conectado aqui. E eu gostaria que vocês tivessem a experiência com o Urgo Start, que traz esse benefício tremendo aos nossos pacientes e aos nossos serviços de saúde. Afinal de contas, essa tecnologia ela veio para mudar o conceito do tratamento das feridas crônicas com o controle e a redução das metaloproteases. Muito obrigada e boa noite a todos. Infelizmente, o nosso tempo chegou.
Quero mais uma vez agradecer ao Dr. Adriano Mel pela participação, a Mariana Ferreira também aqui com a gente. Acredito que não restam dúvidas sobre a importância de iniciar o tratamento correto desde o dia 1 e ainda mais com coberturas que tenham comprovação científica. Sendo assim, agradeço a participação de todos, tenham uma excelente noite e lembrem-se, o quanto antes, melhor. Boa noite.